E é um prazer estar de volta, Alzimar. Eu já estou ficando mais acostumada com esse tipo de linguagem. Está sendo muito divertido e que a gente aproveite bem essa horinha juntos. Legal, então. Então vamos entrar já com a história de mapa natal de recém-nascido. Como é que funciona? Normalmente as pessoas procuram para fazer? Procuram, começando por aí. Porque é muito interessante uma criança ter, vamos dizer assim, o mapa natal serve como uma orientação para os pais, né? Porque a criança, nenhuma criança nasce como uma tábula rasa, ou seja, ela é uma lousa apagada onde, vivendo, a coisa vai sendo escrita. Na realidade, a gente... Opa, ficou mudo. Isso, ficou porque entrou uma mensaginha do Instagram aqui. Tá certo, tudo bem. Tá? Então, a gente... Isso, estava falando que todo mundo nasce com potenciais, com desafios, porque a gente vem para a vida para se melhorar, para aprender e para ter esse desenvolvimento, inclusive psicológico, espiritual. Então, a gente vem com conteúdos. E o mapa vai revelar, de alguma forma, quais são esses conteúdos, essas qualidades e esses desafios que essa criança que acaba de nascer, né, é o pequeno herói que nasceu, vai ter para a vida. E o pai e a mãe ajudam, sabendo disso, tem esse conhecimento, ajudam essa criança a viver melhor. E o relacionamento dos dois são melhores também. Porque, às vezes, o que acontece? É fácil um pai e uma mãe que combinem, vamos dizer assim, com o filho. E aí a gente pode até dizer, os signos dos pais combinam com os signos do filho. Quando não, é muito simples a gente ter uma expectativa do filho que o filho não consegue alcançar, porque não é do temperamento e nem da personalidade dele. Então, os pais, sabendo disso, vale a pena entender, saber que, olha, ela é mais introvertida. Um pai de leão, por exemplo, talvez não entenda, um pai, uma mãe de Áries, não entendam um filho de peixes, vamos dizer assim, que é mais recatado, que é mais tímido, que é um pouco mais medroso. Então não adianta dizer, filho, vai, cai, sai, né? Sai na água, sai andando, né? Vai para a vida. Tá, tudo bem, mas no ritmo dele, do jeito dele. Então é muito legal fazer, eu faço muito mapa para recém-nascidos e os pais que têm esse mapa ficam bastante mais, talvez, seguros. Até mesmo para parar de ficar comparando um filho com o outro, né? Eu criei os dois igualzinho, mas como são tão diferentes, o mapa natal pode ajudar a entender isso, né? Exatamente, porque o mapa natal, ele materializa essas diferenças. Porque é óbvio que o pai mais atento, a mãe mais sensível, pode dizer, não, olha, essa criança é mais extrovertida, a outra é menos. Então eu entendo isso, mas tem muitos que acham que não, que filho é filho, que são todos iguais e que eu cuidei igual, tem que ser a mesma coisa. E não, é verdade. Se um tem um ascendente câncer, ele é mais água, ele é mais sensível. O outro tem um ascendente terra, é Capricórnio, é completamente diferente. Aliás, um complementando o outro, Capricórnio e Câncer. Então, sabendo disso, a gente pode entender que existem diferença entre as pessoas e entre as crianças também. Agora, para a gente já entrar no novo ano astrológico, né? Sobre essa coisa do mapa de recém-nascido. E você tem filhas gêmeas, né? E no caso de gêmeos, às vezes é 1 minuto de diferença, 5 minutos de diferença de nascimento. A gente já comentou, a gente fala muito de arquétipo e energia, né? Então, quais são as
qualidades, vamos dizer assim, e vamos imaginar, falando de astrologia, quando uma criança nasce, duas nascem ao mesmo tempo, 2, 3 minutos de diferença, até 5, não faz grande diferença para mudar de ascendente. Então, eles teriam o mesmo ascendente, o mesmo Sol, óbvio, porque nasceram no mesmo dia, e teriam o mesmo ascendente, as duas crianças. E o que ia diferenciar? E o mesmo ascendente dá um mesmo mapa. Dá um mesmo mapa. O que acontece é que as crianças, por temperamento de alguma forma, ou por constelação do próprio momento, uma criança pega naquele arquétipo, imaginemos que ele é um ascendente Áries, né? Falando de agora, os dois são Áries. Tá? Mas, de acordo com escolhas, porque existem livre-arbítrios, mesmo que a criança seja pequena, entendeu? E seja inconsciente sejam inconscientes essas escolhas. Uma criança vai pegar em algum momento, em algum aspecto, um aspecto mais de luz, vamos dizer assim, e a outra um pouco menos. E vice-versa. Sempre me passam na cabeça e todo mundo fala, né? A Ruth e a Raquel, né? Tá? Mas isso é uma coisa, vamos imaginar, que é um exagero, né? Aquela que é a ruim e tem a boa. Não. Sim. E em algum aspecto, uma vai pegar um aspecto mais sombrio, vamos dizer assim, a outra mais de luz e vice-versa. Entende? E isso dá essa mescla. Mas, no fundo, elas são muito parecidas, sim. E uma coisa que eu já comentei, seria também o nome que a gente dá para cada uma. Né? Eu ia perguntar, o nome, né, também faz sentido. Né? A energia do nome, a gente sabe, os cabalistas sabem disso, o nome tem energia, o nome tem significado, cada vogal, cada consoante faz significado para essa criança. Então, imaginemos, eu tenho muita experiência disso, não tem a ver com nenhuma pesquisa científica a respeito, mas o nome faz diferença, pela combinação de consoantes e vogais, dão uma visão de vida para cada uma experiência de vida para cada uma e escolhas também diferentes. Então, é um mistério. Ninguém vai dizer que eu tenho a resposta, mas é o caminho. Legal. Então, já vamos entrar no nosso tema, né? Um dos principais de hoje, que é o novo ano astrológico. E aí, pela pesquisa, né? Saturno rege o ano astrológico de 2024, né? Ele traz estrutura e pede responsabilidade. É sempre assim, ele oferece uma coisa, né? Mas só que ele pede em troca, não é isso? Exatamente. E eu gostaria, antes de falar vou falar um pouquinho antes disso, né? O que seria esse ano astrológico? Porque todo mundo fala, mas o ano não começou dia 1º? Como assim? Né? Claro que as pessoas têm uma noção. Então tem o seguinte, o Cronos, né? Ou seja, o tempo medido através do primeiro ano de janeiro é uma coisa, o calendário é uma coisa. E o calendário astrológico é outra coisa. Por quê? Porque o calendário astrológico, ele coincide com as estações do ano. E coincide não é dizer, olha que legal. Não é isso. É questão que a energia de Áries, vamos dizer assim, a energia de todo o zodíaco combinam com todas as estações. Tá? Então, quando que a vida começa? Na primavera. E é óbvio, nós estamos falando do hemisfério norte, tá? No hemisfério norte. Mas por simbolismo, a gente fala, então não serve para nós? Não, por simbolismo, tá? A gente serve para nós, porque são coisas de estilo projeção da nossa psique para vamos dizer assim, para o cosmos, e não o contrário. Tá? Não são os planetas que nos influenciam, e sim a nossa psique que faz essa projeção para cima. O ser humano é sempre o centro, né? Vamos dizer assim, de tudo, né? Você entender?
e isso é muito importante saber, porque aí diz, mas Plutão não é mais planeta. Planeta é uma coisa, né? O simbolismo que o Plutão faz conosco, com a nossa psique, é outra. Então, é o simbolismo, a gente está sempre trabalhando. Aí nós estamos falando de arquétipo, aí nós estamos falando de energia e de simbólico, né? Então, voltando ao simbolismo, e para falar rapidamente, a explosão da vida da primavera, a explosão, é idêntica à explosão de vida de Áries. Tá? Então, 0 graus de Áries coincide com 0 graus que vai entrar o equinócio da primavera. E aí nós estamos falando que Áries, junto com os 4 outros signos, eles são os grandes iniciadores, que quer dizer da energia cardinal. Tudo que começa tem energia cardinal. Tá? E falando muito simplesmente, a energia que começa, tudo a gente tem um início. Né? Eu quero começar alguma coisa, tem um início. Depois você tem uma manutenção, que são os signos fixos, e depois você tem essa mudança para começar o ciclo de novo. Tá? Então, isso são os mutáveis. Falando em mudança, Peixes foi o último do último ciclo. Tá? E é um signo mutável. Então, nós estamos falando que Áries é igual à primavera. Tá? O equinócio, o que é equinócio? O dia é igual à noite, tá? E aí os dias vão sendo maiores, porque a iluminação do hemisfério norte vai sendo maior e para nós menores, tá? Então, Áries é a faísca. Tudo começa com a energia da primavera e com a energia com a faísca de Áries, tá? Então, por isso nós estamos falando do novo ano. A partir daí, desse começo de Áries, é que o zodíaco vai sendo dividido em 30 graus. Então, depois de Áries, vai ter Touro, vai ter Gêmeos. Essa é a divisão. Começa 0 graus de Áries. Tá? Acho bem interessante a gente entender a jornada desse herói. Uma coisa interessante... E você falou de faísca, de início, né? E faz parte do senso comum, eu não sei se tem alguma realidade, se é só no Brasil que tem esse comentário. Assim, tudo começa depois do carnaval. É que normalmente o novo ano astrológico é sempre depois do carnaval, né? Será que é meio que coincidência que tudo começa? Eu acredito, olha, se for falando em termos de começo do ano, né, e se o carnaval começa antes mesmo... Ok, né? Porque tudo festa. Né? Peixes é o final, né? Nós estamos trabalhando o final. Tá? Peixes é final. Tanto que quando a gente fez a outra live, né, a gente estava estilo começando o ano, mas finalizando um ciclo. Entendeu? Claro. É tudo isso, tá? E nessa jornada, né, dessa energia vital, tem muito também da primavera esse equinócio, né? Não é só na astrologia. Antes da era cristã, a primavera já era uma renovação da vida animal e vegetal. E com os cristãos também está falando de carnaval, mas o carnaval tem tudo a ver com a Páscoa, né? É a Páscoa que tem a data, e o carnaval é 40 dias antes. Né? Tem tudo a ver com esse início. Tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque os antigos, o que eles faziam? Eles observavam a natureza. E eles observaram que a primavera tinha esse significado de renovação depois do inverno. A vida começava e se renovava. Então, eles fizeram exatamente o equinócio, tem a ver com essa energia de esperança. E mais atrás, mais à frente no tempo, eles perceberam o simbolismo, inclusive, do nascimento do Messias, que tem a ver com renovação. É muito lindo, quer dizer que a Páscoa também sempre ela é perto do equinócio da primavera. Então, esse simbolismo serve exatamente para dar forças para os humanos, nós, seres humanos, termos forças para recomeçar a vida. A cada momento a gente tem uma chance nova chance de recomeçar a vida. Isso é muito bonito. E é interessante que você falou do nascimento do Messias, né? Aí
Me vem, porque eu como jornalista sempre venho a pergunta do outro lado. Mas ele não nasceu em dezembro? Tá, ele nasceu em dezembro para essa vida material. Mas para os espiritualistas, né, na verdade, na Páscoa, ele renasce para a vida eterna. Então, é o renascimento mais importante, é muito mais da Páscoa do que propriamente exatamente. Né? Quando a gente fala nascimento, é renascimento, é ressurreição. Né? É ressurreição. Ele nasce para a vida, vamos dizer assim, espiritual, nesse momento. É isso mesmo. O nascimento, a gente entende, vamos dizer assim, pela história, que seja dezembro. Né? Isso. E aproveitando, então, que a gente está falando desse jovem ano de 2024, que nasceu agora dia 20 de março, tem alguns trânsitos astrológicos desse novo ano que aí independe de signo, né? É para todo mundo. Vamos falar rapidamente de alguns? O primeiro, por exemplo, Saturno em conjunção com Vênus. O que a gente pode esperar dessa situação lá no céu para a gente aqui na Terra? Olha, vamos começar pelo ascendente, de alguma forma, tá? O ano, como a gente falou do recém-nascido, o recém-nascido, todo evento que acontece, que nasce, a gente pode fazer um mapa. E daí a gente vê quais são as direções desse evento. Então, o ano novo astrológico, a gente pode armar um mapa, tá? A 0 graus de Áries. E esse ano, a 0 grau de Áries, nós temos o ascendente Capricórnio. Tá? É o ascendente que dá o tom, que dá a imagem, que dá a energia do ano, das pessoas, tá? De algo que nasce. E do ano também. Então, nós estamos falando aqui que Capricórnio vai dar o tom da energia. Então, nós estamos falando que também? Estamos falando que o ano vai pedir trabalho. O ano vai pedir que você se dedique. Empenho. Não ficar passando para as outras pessoas. Tá? Empenho. Eu sempre lembro daquelas cabritas que sobem a montanha, né? Com aqueles patinhas, né? Uma acima da outra. Esse é o esforço. O ano é de esforço. Mas ninguém está dizendo, mas Saturno é um terror, né? Que rege Capricórnio. Todo mundo tem medo de Saturno. Ai, meu Deus. Não, Saturno na minha vida é meu karma. Não, nada disso. O que a gente entende é que para essas cabritinhas poderem chegar até lá em cima, elas têm um tipo de esforço e de qualidade de esforço. Ninguém está no meio do caminho. Será que eu subo? Uma fala para a outra, vamos descer? Né? E se a que está no meio quer descer, atrapalha os outros de subir, né? Você percebe? Não é responsável pelo crescimento da outra. E tem a determinação, porque todas querem chegar lá em cima. Tá? E essa é a energia de Capricórnio. Da onde eu vim é Câncer. Tá? É da minha família, dos laços familiares. E eu vou para onde? Eu vou para o mundo. Eu vou para Capricórnio. E para sair desse conforto de Câncer e da família, eu tenho que ter esforço. Eu tenho que ter disciplina, porque senão eu volto na categoria mais imatura. Então, Capricórnio pede para o ano que seja mais maduro. Tá? Vai precisar de esforço? Vai. De responsabilidade, de disciplina, a palavra é sempre disciplina, mas você vai ganhar maturidade e vai ganhar tudo que você fizer em Capricórnio agora, você tem a certeza que vai durar, porque Saturno, que rege o ano, ele é Deus do tempo, né? E tudo que ele faz é que nem o contrário da modinha. Sabe essa coisa de modinha que você compra 10 por 30, entendeu? E amanhã você joga fora? Saturno diz o seguinte, compra uma coisa boa, né? De alfaiataria, uma coisa bonita, vai durar. Você fala, nossa, eu tenho isso aqui há 20 anos. E é ótimo ainda.
tá certo? Então, esse é a energia do ano, tá? E quando você fala, fale. Se eu sei o meu mapa natal, eu não tenho Capricórnio nos principais, mas em algum lugar ou em alguma casa tem Capricórnio lá, né? Nessa casa ou nesse planeta do meu mapa, Alzimar, por exemplo, que eu não sou de Capricórnio no Sol, vai me exigir mais responsabilidade nesses temas dessas casas ou desse... Isso, boa pergunta, Alzimar. Acho que é importante falar. Quando a gente fala o ascendente do ano é Capricórnio, não quer dizer que só as pessoas que têm ascendente em Capricórnio que vão estar nessa energia, porque isso é uma energia global, vamos dizer assim. É uma energia, claro que o mapa é feito para São Paulo, Brasil, tá? Mas isso seria para brasileiros, coletivamente. Mas importante entender que a gente tem Capricórnio em alguma casa do mapa, tá? Em alguma casa do mapa. Então, esse ascendente do ano vai cair nessa casa do seu mapa. E é importante dizer o que é casa. Casa são as partes do meio ambiente dentro do zodíaco, tá? Quando você toma posse do seu mapa, são nas casas, tá? Porque você pode ter Capricórnio na primeira, na segunda, até 12ª casa. E é diferente. Se eu tenho um Capricórnio de ascendente, eu tenho características de Capricórnio. Se eu tenho Capricórnio na segunda casa, que é a casa das finanças, da autoestima, quer dizer o quê? Que eu me considero bastante seriamente. E eu vou ganhar dinheiro de um jeito bastante, também de um jeito disciplinado. Para eu ganhar dinheiro, eu tenho que ter disciplina. E a gente diz que não tem Capricórnio pobre. Você já viu isso? Nunca escutou falar? Não tem Capricórnio pobre? Por quê? Porque trabalha muito, né? Trabalha muito. E aí, na segunda casa, ele vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque é sortudo? Não, porque trabalha feito um camelo. Não como um Capricórnio, não como um camelo. Legal. E aí, e nessas conjunções, o que Vênus traz assim para esse Saturno que muita gente tem medo? Então, falando em termos de mapa, os planetas nesse mapa eles estão conversando, tá? Eles conversam como todos os outros aspectos. Então, a gente vai eleger os mais importantes de alguma forma, porque a gente está pegando Saturno, que é o regente do mapa, né? Porque ele é regente, como se fosse o dono, o senhor de Capricórnio. E esse Saturno, ele está numa conjunção, assim, uma conversa bastante íntima com Vênus. E isso a gente está dizendo o quê? Saturno está dizendo, e Vênus, para a gente poder definir, Vênus tem a ver com relacionamentos, com tudo aquilo que a gente dá valor, né? Com relacionamentos e com o financeiro, tá? Então, quando Saturno, que é o deus da maturidade, do bom senso, do pé no chão, se vincula com Vênus, a primeira coisa que a gente ver é relacionamentos sérios, por exemplo. Então tá um ano bom para isso? Isso é comprometimento. Não está num tempo de você ficar, né? Vamos ficando, tudo bem, vamos ficando. Tá? Se você quiser, isso é livre-arbítrio, se você quiser ter um relacionamento, agora é a hora. É um tempo de se comprometer, de casar, de morar junto e de fazer alguma coisa, planos juntos. Ao mesmo tempo, com relação a finanças, a mesma coisa. É um tempo de você olhar para as suas finanças e dizer o seguinte, o que está acontecendo? Estou gastando mais, né? Saturno faz exatamente isso. Para ele te dar o prêmio, de que tudo que você fizer vai durar, ou seja, um relacionamento que você põe comprometimento, põe seriedade, tende a durar. Né? E as finanças a mesma coisa. Se você
puder equilibrar gastos e ter responsabilidade, você também vai poder ter condições de consumo e tudo mais. E com relação a Vênus, eu acho que é muito interessante, porque Saturno em conjunção com Vênus, Saturno também pergunta o seguinte para você. Antes, porque Saturno estrutura. Então, você tem um relacionamento, ela pergunta para você, primeira coisa, ainda faz sentido essas relações que você tem? Ainda fazem sentido o que você faz? Você tem um casamento, você tem um namoro, você tem qualquer tipo de relação. Então, Saturno diz, seja sério, olha, vale a pena? Se valer a pena, organize, põe algum tipo de conversa, veja o que pode acontecer para estruturar. Se não, deixa ir, entendeu? Tá certo. Eu acho que isso é bonito, isso é legal. Legal. Olha, que a gente tá, nossa, já estamos super corrida com o tempo. Vamos assim, mais rapidamente falar. Tá, vamos. Dinheiro e amor, foi ótimo que você deu essa explicação toda, porque eu acho que são dois temas muito importantes para a nossa felicidade, né? Ter o amor e ter o dinheiro. Então a gente já sabe que vai ser possível aí ter bons acordos financeiros e amorosos desde que a gente tenha comprometimento, né? E Elzimar, só rapidinho, falando em dinheiro, e de sonhos. Essa conjunção faz um sextil com Júpiter. Então, isso é muito, muito, muito importante. Ou seja, se a gente fizer toda essa lição de casa de Saturno, Júpiter vai expandir tudo. Então, relacionamentos tendem a sonhos de relacionamento e sonhos e aquilo que a gente sonha para a vida da gente, Saturno em peixes, inclusive, junto com Júpiter, dá tipo assim, se empenhe que vai dar tudo certo. Maravilha. E tem vários outros trânsitos que reforçam isso, né? Por exemplo, Mercúrio com o nó do norte em Áries traz a necessidade de expressar e defender tudo o que acredita, com assertividade, mas sem agressividade. Que é também isso, né? Desse empenho com segurança, com foco, né? E com foco na própria individualidade. Mercúrio tem a ver com fala. Entendeu? Tem a ver com a fala, inclusive. Então, que você se coloque, como está em Áries, se você se coloque pessoalmente naquilo que você acredite, porque nó do norte tem a ver com direção. Então, a direção tem a ver com fale, né? Se expresse tudo aquilo que o teu coração e a tua individualidade quer. Uma coisa que é importante, que tem anterior, Plutão está num aspecto com o Sol e com a Lua. Tá? Rapidamente, o que eu posso dizer é o seguinte, é uma oportunidade de transformação. Transformação quer dizer o seguinte, novamente, olhe para as tuas relações internas, nos teus afetos, nas suas emoções. Plutão diz assim, é tempo de reformar. Plutão reforma. Plutão diz para você, se isso valer a pena, né? Voltando no mesmo tema, você aprofunde e isso pode renascer. Tá? Se não, você estiver muito apegado à coisa, vamos dizer assim, esses conteúdos tendem a te, de alguma forma, controlar. Ou você controla esse tipo de emoção, ou eles vão tentar te controlar, entendeu? Você vai ficar sujeito a isso. Então é tempo de transformação e renascimento novamente, tá? E a Lua está nisso também. A Lua em oposição a Plutão. É que eu e a Sueli, a gente fez um briefing antes, ela me mandou essas informações. Não sou eu que tenho esses conhecimentos, não. Você mandou aqui, bom para nos livrar de relações e sentimentos tóxicos, conquistando liberdade e empoderamento pessoal. Então é o ano do basta? Nós estamos falando do ano isso, né? É muito sério. Isso, é sério e tem a ver com esse empoderamento mesmo, porque a hora que você tem consciência de que esses relacionamentos devem ser identificados e desapegados,
porque você vai ter que trabalhar, é óbvio, os medos que estão envolvidos com isso, né? Porque você só fica preso quando você tem algum um tipo de vínculo com isso e apego. Então, Plutão está dizendo exatamente, trabalhe esse desapego, porque o desapego vai te dar liberdade e poder sobre você próprio. Dá vontade, né? Como jornalista, já fico até com aquelas vontades da reportagem. Fazer uma comparação do número de divórcios que teve no Brasil, pelo menos, né? Antes do ano novo astrológico e no final, para ver se essa coisa de se livrar de relações e sentimentos tóxicos teve algum reflexo aí Pode crer. nas famílias. Pode crer, é tempo disso. Relacionamentos que não estão dando certo, exatamente, você tem que rever. Talvez não sejam nem tão tóxicos, mas que a coisa já não está mais funcionando. Às vezes a gente fica... Fale, por favor. Eu estou dizendo que às vezes a gente fica perto ou fica junto por apego. E esse apego está fazendo mal para os dois. Né? Então, rever isso, desapegar, olhar o que está acontecendo. Qual é o medo que eu tenho? Se eu me apego, eu tenho medo. Isso serve também para empresas, para sociedades, ou para algum outro tipo de união, de grupos? Também serve ou só relacionamento? Sim. Qualquer tipo de relacionamento. Plutão rege e a Lua, né? Porque a Lua e o Sol estão envolvidos. Então, nós estamos falando do consciente e o inconsciente. O Sol, ele dá força consciente para a gente trazer os conteúdos do inconsciente, ou seja, das tuas emoções, para serem reconhecidos. E, a partir daí, desapegados. Interessante. Iluminados, né? Iluminados. Legal. Gente, super agradecendo aí quem está entrando, a Dora Petreschi também entrou, a Rosana. E lembrando também que no nosso canal no YouTube, Tarô na Vida, a gente tem as lives sobre aquário, a gente já tem a live sobre peixes. E no final dessa live nós vamos ter um sorteio com uma leitura de tarô comigo e uma leitura de tarô de um mapa astral com a Sueli, para quem comentou lá na live de peixes. Então não é quem entra agora. Quem fizer comentários nessa live vai participar então do sorteio do próximo mês. Vamos entrar então diretamente agora em Áries, lembrando que não só para quem tem Sol em Áries, né? Mas para quem tem Áries no mapa, é importante a gente saber. E vamos aproveitar que você vai falar do Sol, que a Tânia falou que como atua o ascendente. Ela fez uma pergunta logo no início. Se você puder emendar essa explicaçãozinha lá entre o Sol e ascendente? Uhum. Olha, vamos começar com a pergunta. E rapidinho eu vou dizer, o ascendente, ele é a porta de entrada do zodíaco, do nosso mapa. Então a gente, vamos imaginar, quando a gente está em peixes, no nosso mapa, peixe ou 12ª casa, a gente é um vir a ser, porque a gente ainda está na barriga da mãe da gente. Tá? E a gente nasce no ascendente. Tá? A gente estreia a vida, é como o mapa astrológico que estreia a 0 graus de Áries, a gente nasce no nosso ascendente. Então, o ascendente, ele também tem essa força de início. E o signo que está no ascendente é que te dá as características de como você inicia tudo na sua vida. Tá? Então, se você tem um signo de cardinal, como a gente falou, que são Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, você tem a força do começo. Os outros, os signos fixos, são mais difíceis de começar. Não é que não começa, mas pensa mais para começar. Os de fogo não pensam. Tá? Então, e o ascendente te dá essas características. Aquilo que você mostra para o mundo e quer ser vista. De que jeito que ele é visto. Tá? Então, falando em termos, voltando no mapa astrológico, como é que o mundo, o ano quer ser visto? Como capricorniano sério. Tá? E não como Áries, que é né? E não como Áries. Áries é a primeira casa.
Ou seja, ele vai começar as coisas como Capricórnio, não como Ariano, muito pelo contrário. Ele vai ter pé no chão, ele vai ter bom senso, ele vai ter perseverança, não vai ser impulsivo. E não vai querer as coisas para amanhã, porque se quiser para amanhã, não dá certo, porque é Saturno. Tá? Nossa, super importante esse conhecimento do mapa mesmo, né? Então, e o signo de Áries é para quem nasceu agora dia 21 de março e vai até 19 de abril. E aí ele é fogo e cardinal. É por isso, então, que o ariano ele é tão impulsivo, extrovertido. Tem até uma brincadeirinha, né? Mas é uma brincadeirinha que o próprio ariano faz consigo próprio. Então eu vou falar. Muitas vezes você é de qual signo? Eu sou de Satanás. Tem a ver com essa coisa do fogo, Claro. Porque dentre os signos de fogo, o Áries é o mais fogo, vamos imaginar. Porque ele tem a força do impulso, ele tem a faísca. Lembra que eu falei que é para você? É como se fossem duas pedras. A faísca que dá o fogo, primeiro, é Áries. Tá? E em Áries, exalta o Sol. Olha que bonito. Tá? Exalta o Sol. Então, o Sol de Áries é um eu sou, uma individualidade exaltada. Tá? Então, a personalidade do herói tem exatamente com esse impulso. Você já viu algum herói dizer o seguinte, tem alguém precisando de ajuda, ou tem um desafio a ser feito, né? A gente vai ver a historinha do Jazão e tudo mais, quando o rei fala para ele, olha, mas tem essas provas. Ele fala, posso pensar um pouquinho? Posso pensar? Não, ele não pensa, ele aceita. Ele vai e depois, no meio do caminho, ele vai ver se ele consegue ou não consegue. E consegue, porque ele é herói, tá certo? Então, o Áries, ele tem a ver com... Ele é cardinal de começo e é de fogo, que tem toda essa qualidade de seco, né? De seco e... com relação ao calor. Né? Ele é quente e seco. Ou seja, ele é muito individualista também. Tá? Ao mesmo tempo, ele explode, mas depois também ele esquece, né? Não fica guardando mágoa, não fica remoendo, né? Olha, Ariano, ele é corajoso, né? As coisas, os pontos fortes de Ariano. Ele é corajoso, ele é competitivo, ele tem a força dos começos, né? E ele não guarda. O que ele tem que fazer, ou seja, ele não pensa de alguma forma, né? Não é que Ariano não pensa, mas no impulso, ele não dá muito tempo para pensar. Então ele fala e depois ele pensa, tá? Ele age e depois ele pensa. Por isso que muitas vezes ele se arrepende. Tá? E a qualidade, vamos dizer assim, do sentimento de Áries é raiva. E a gente vai ver, a gente já adiantando a lua de Áries, tá? Uma lua de Áries é uma lua raivosa. Tá? Raivosa quer dizer assim, primeira coisa que ela fala, ai que raiva. Por quê? Porque não fizeram o que ela queria, porque Áries é o signo do eu quero, né? Do desejo. Então, se os arianos não têm o que precisam ou o que querem, eles não conseguem se autoafirmar. É isso que a gente entra numa irritação, ou às vezes até numa agressividade, tá? Então, tem raiva embutida. Porque assim, se a lua é o astro que rege as emoções, os sentimentos, às vezes pode acontecer de uma pessoa que tem, sei lá, Sol em Escorpião, estou inventando. E a Lua em Áries, essa pessoa pode ser muito mais reativa e raivosa do que o próprio ariano de Sol, que tem uma Lua, sei lá, muito mais tranquila. Com certeza, porque é uma união. E a Lua, ela é reativa. E ela está dizendo das nossas emoções. Então, uma Lua, eu já tinha até dito para vocês em outras reuniões, que a lua é onde a gente se sente bem, onde a gente se sente segura. Então, como é que uma lua ariana fica bem? Quando ela consegue o que ela quer, quando ela está em movimento, porque uma das características de Áries também é movimento. Então, daí eu também posso dizer, a raiva de Áries
né? Então, o sentimento dessa lua é raiva, porque ele quer, no primeiro momento, ela quer trucidar o outro, né? Ele quer tirar aquele inimigo da frente. E o que ele faz? Você pode ser mais agressivo, essa pessoa pode ser mais agressiva ou não, falar e se arrepender muitas vezes, mas em seguida que ela falou, já está tudo bem, porque colocou para fora, sabe? E uma das coisas para equilibrar é fazer exercício para arianos, para terra, para arianos, para lua, para fazer exercício, é colocar essa energia marciana, exercício físico, esporte, é muito a cara de correr, entendeu? Você está com raiva, sai correndo, vai correr. Baixa. Olha que ótimo, você vê que coisa, né? Dos pais saberem do mapa natal dos filhos e desde criança já incentivar essas práticas, em vez de colocar no curso disso, depois do curso disso, não, intercalar com esporte, com coisa, para o ariano ficar mais feliz. Feliz e menos irritado, e menos agitado, Olha. Nossa, é um grande aliado, até para até para a criação do filho, com certeza. E Mercúrio em Áries? Mercúrio é como a gente pensa e como a gente se comunica, né? E quem tem Mercúrio em Áries? Olha, Mercúrio em Áries, ele tem a palavra, Mercúrio é a palavra, né? Mercúrio é como a gente pensa, Mercúrio é como a gente se comunica. Então, ele tem a palavra objetivamente, reta e direta. Mercúrio em Áries, ele não faz volta, ele vai direto. Quando alguém fala para ele, então, o que é que você quer? O que é que você quer dizer? Vamos lá, fala o que você quer. Edita a conversa que eu não tenho tempo. Não enrola, entendeu? Não enrola, tá? Não enrola. Então, Mercúrio em Áries é reto e direto, tá? E não tem paciência, como todos. A lua que a gente falou de lua, você quer uma lua impaciente, é lua de Áries. Entendeu? Você começa alguma coisa, ele já faz assim, tá bom, já entendi, tá ótimo. Ótimo. E Vênus, eu estou perguntando isso porque esses principais, que quando a gente acompanha, eu gosto muito de ver no YouTube, astrólogas, né, usam o tarô, mas fala de astrologia também, e fala assim, olha, se essa leitura não bate com você, veja seu ascendente, sua lua, seu Mercúrio, sua Vênus. Normalmente eles falam isso, né? Porque somos principais mesmo? É porque são os planetas pessoais. Marte também é pessoal, entendeu? Entendi. Os planetas que são pessoais, tá? Os planetas que estão dizendo diretamente com você. A partir de Marte, Júpiter, Saturno e para frente, já começam a ser mais sociais, né? E a partir de Saturno, de Urano, tá? Os transpessoais. Então, uma Vênus a serviço, uma Vênus a serviço de Áries, ou seja, como você ama, como você gosta de ser amado. Então, como é que ama uma Vênus de Áries? A Vênus de Áries também ela é direta, tá? É muito mais conquista, porque está a serviço, esse amor está a serviço da conquista. Lembra do herói, né? Ele quer conquistar, ela quer conquistar, ela faz de tudo para conquistar, ele faz de tudo para conquistar. Quando ele conquista, que é um dos pontos fracos de Áries, ele já mudou de ideia, às vezes. Você entendeu? Tá? Esse é o ponto fraco que a gente nem não comentamos lá atrás, é que uma das coisas que Áries tem que prestar atenção é que ele começa muita coisa e ele abandona no meio do caminho e não dá conseguimento. Tá? É óbvio que tem arianos que tem um mapa inteiro, tem todos. Então, se ele tiver mais planetas fixos ou de terra, eles têm muito mais chance de ter a ideia e fazer. Mas se ele for muito ariano, tem a gente tem amigos assim, você vai identificar, que começa muita coisa, te convida para fazer alguma coisa, você continua fazendo e ele já foi embora, entendeu? Porque ele já viu outro mais interessante, tá? Olha, qualquer outra coisa. Como é importante entender o mapa. Imagina você tá paquerando alguém, né? Ai, você tem Vênus onde? Em Áries. Você, ai...
Exatamente, cuidado. Como que eu vou fazer para o resto da vida? Muito difícil, né? Sim. Muito difícil. Mas é o que eu estou dizendo, você tem que ter outros aspectos, mas a qualidade disso é a rapidez. E também o Áries, ele é simples, é tipo assim, você gosta de mim? Eu gosto de você? Então, por que nós vamos fazer joguinhos, entendeu? Vamos reto. As partes, vamos embora, né? Isso, vamos rápido, entendeu? Rápido também. É uma das coisas. Mas é simples e direto. Áries não faz jogos. Eu acho que é importante isso. Manipulação não é com Áries. Legal. E Marte, você falou também que é muito importante. Marte é a conquista, né? E Marte, se a gente for ver quem é o herói, né, que a gente vai ver Jazão, e o herói que começa esse ano e que dá o tom de Áries, é o Marte em Áries. Marte em Áries está em domicílio, está na casa dele, entende? Então ele tem todas as ferramentas para ser conquistador, empreendedor, ele tem toda a força, o fogo e a vitalidade para fazer. Tá? Então, desse sentido, ele tem essa autoafirmação na mão dele. Aliás, aonde a gente tem Marte no mapa, onde a gente se autoafirma. Não importa o signo. Mas de que jeito que a gente trabalha também, porque Marte é o trabalho, onde a gente se autoafirma. Outra coisa importante. Por exemplo, se tem Áries em Escorpião, que é mais, que é bem espiritualizado, então talvez a força esteja nesse caminho. Marte em Escorpião. Veja o seguinte, Marte em um signo de água, tá? Marte em um signo de água nunca está muito bem, tá? Mas, por quê? Porque ele tem que lidar com a água, né? Vamos imaginar, coloca um guerreiro, né? Todo forte na água. Ele vai nadar, vai cansar. O que ele vai fazer? Vou ter que boiar, sei lá o que eu vou fazer, né? Usar a intuição, porque a água é intuição. Agora, uma das coisas de Marte em Áries, Marte em Escorpião tem a ver com o quê? Principalmente com a energia sexual, porque Marte também tem a ver com a energia sexual e com o poder. Então, Marte em Escorpião é um guerreiro, vamos assim, poderoso, tá? Que sabe lidar, vamos assim, com os insights, ele tem muita percepção do outro e uma leitura inconsciente do outro muito interessante também. Mas também muito ligada em sexualidade. Mas voltando ao Áries, né? O Marte em Áries, então, é bastante competitivo e precisa de liberdade, né? Precisa de liberdade. Por isso que, por exemplo, falando em Marte em Áries, em Vênus em Áries, Áries só faz o que quer. O verbo de Áries, eu quero, né? Lembra que a gente estava falando que o Sol se exalta em Áries. O Sol fica exaltado, então eu sou a personalidade, tá? Então é um eu sou com esse Marte em Áries, vamos dizer assim, ou o Áries, tem a ver com o desejo maior na vida, tá? Então a minha verdade é aquilo que eu quero. Então eu parto em busca do que eu quero. Daí o herói, daí ele precisar fazer isso, tá? Às vezes no meio do caminho, o herói, quando ele quer, ele vai, tá? Mas o que é interessante é que esses objetivos também têm que ser curtos. Porque objetivos de muito longo prazo não tem paciência. Para Áries, né? Muito legal. Sueli, para quem está entrando agora na live, né, a gente está com a Sueli Murdoco, que é astróloga, psicoterapeuta junguiana, e o nosso tema hoje é Áries. Nós já falamos do novo ano astrológico, para quem perdeu a live no início, depois vai ficar disponível. E lembrando que a gente está também com essas lives no YouTube. Já temos a de Aquário, já temos a de Peixes, agora essa de Áries, mês que vem Touro. E no final dessa live de agora nós vamos sortear uma leitura de tarô comigo e um mapa natal astrológico com a Sueli, para quem participou da live de Peixes e deixou comentário lá no YouTube ou aqui no Instagram. Sueli, seguindo então, porque que a nossa ideia é fazer uma live de 1 hora, né?
Então, seguindo Que já foi? É porque a gente atrasou para entrar, então a gente tem direito aos acréscimos. Vamos às luas desse mês, porque as luas é o seguinte, para ajudar a gente a pensar o mês, né? Porque a gente está falando do ano, de Áries, que é toda uma vida, mas a gente tem um mês para vencer, né? Eu tenho reunião, eu tenho que assinar contrato, eu tenho viagem de lazer para fazer, eu tenho uma eclipse no meio. Então vamos falar um pouquinho das luas, porque as luas elas são de trânsito muito rápido, né? Agora, dia 17, agora começou a crescente, que vai até dia 25. Então, nós estamos quase no fim de uma lua crescente. Qual que é o momento dessa semana que a gente está vivendo? Sempre falando numa lua acrescente, é um tempo, é onde a gente tem mais energia, plantou na lua nova, lembra que a gente fala, a semeadura da ideia e do desejo é na lua nova, quando o sol está junto com a lua, né? Os dois se casam, ficam juntos e dão à luz, vamos dizer assim, aí sim, é um novo ciclo. Só que é um ciclo lunar. A lua nova começa um novo ciclo lunar. Plantamos ideias, tá? E aí a gente vai ver em que sentido, em que casa que foi a nossa lua nova. Não importa, para o coletivo, plantamos ideia. Na lua crescente, é tempo agora, então nós estamos em tempo de fazer essas ideias darem certo. Então é tempo de jogar água, é tempo de dar uma olhadinha nas suas sementes, como é que estão os meus planos, os projetos, aquilo que eu fiz. Para quê? Para que na lua cheia, que vai ser um eclipse lunar, tá? Nós vamos ter um eclipse lunar em Libra, dia 25 de 3 de março. Então nós estamos falando que não vai ser, essa eclipse nem vai ser uma eclipse tão poderosa, porque ela é penumbral, tá? Ela não vai, a lua não vai ficar totalmente escondida, tá? Mas de qualquer maneira é uma coisa, é um evento bastante importante, porque a diferença de uma lua cheia normal, de uma lua de eclipse, é que os nodos, né, o nó do norte e o nó do sul, estão perto dessa lua, do sol e da lua, entendeu? Então isso é que dá a diferença, porque dá uma direção. Porque é de onde eu vim, nó do sul, de onde eu vim, nó do norte, para onde eu vou. Para onde eu tenho que ir. Para onde eu quero ir, para onde eu tenho que ir. Isso. Entendi. Para onde eu tenho que ir. O nó do sul é uma experiência que a gente já tem isso como exercitado. É um conforto. O nó do sul é um conforto. E aí, para você caminhar espiritualmente, o nó do norte fala assim, vamos sair, é como se fosse Câncer e Capricórnio de alguma forma, vamos sair desse conforto de casa, né? E vá para o mundo, a direção é essa. E o que são os eixos? Como é que você sabe? Né? No mapa você vai saber onde é que está o seu nó do sul, o nó do norte, em que signo e em que casa. Tá? E aqui nós estamos dizendo que a lua, né, está dizendo que é lua de Libra, tá? E o nó do norte, o nó do norte agora está em Áries também, entendeu? Tá? Então, o que nós estamos falando, que a direção, inclusive, com o nó do norte, porque quem está junto com a lua é o nó do sul, tá? Então, o nó do norte em Áries diz que a direção para todo mundo, para a coletividade, seja mais você. Entenda mais. Se veja como uma individualidade e não só a serviço do outro, que é Libra. Tá? Se veja mais. Não que você vai esquecer do outro, mas ele pede que a direção é colocar essa energia na sua autoafirmação e na sua individualidade. Né? E dia 25, lembra então, que vai ser um bom dia para isso. Isso, e lembra que esse nó do norte está em aspecto bom com Mercúrio, que é o tempo de você falar sobre, e que está um bom aspecto com Quiron, que eu não falei, mas é importante que esse Mercúrio e Quiron, sabe o que quer dizer? Que a cura está na palavra. Você se expressar, tá?
a tua individualidade. Expressar a sua individualidade. Vamos explicar rapidamente, depois a gente volta em outras lives e fala melhor, porque Quiron, são poucos, aliás, Quiron e Lilith, né, são poucos mapas que mostram onde tem Quiron, né? Qual que é a importância de você saber onde você tem Quiron? E quem é Quiron? Quiron, na mitologia, era o centauro, né? Era o médico ferido. Ele era um mestre. E você vai ver que nos mitos de Jasão, do Ariano, vai ser citado Quiron. Ele era um mestre dos deuses e dos semideuses, além de ser um médico, e que ele foi ferido. Tá? Foi ferido por Hércules, foi sem querer, mas de qualquer forma ele tinha uma ferida onde não sarava nunca. Então, o significado disso é que ele cura o outro como médico, mas a própria ferida, tá? Ele não consegue. Tá? Então, aonde a gente tem Quiron é onde a gente tem a nossa ferida, vamos dizer assim, e que a gente tem que lamber, tem que conhecer, para que a gente cuidar, para que a gente possa, a partir desse sofrimento, né, evoluir espiritualmente. Então, Quiron, junto agora com Mercúrio, diz que a cura está através de você afirmar a sua individualidade, a tua verdade. E por isso, uma das coisas interessantes é que, por exemplo, os psicoterapeutas ou aqueles que trabalham com a palavra, também jornalista, que também é um simbolismo de Mercúrio, eles vão fazer a cura através disso. A cura pode vir através desses profissionais, vamos dizer assim, que trabalham com a cura. Tá? E você, a gente também, poder se expressar naquilo que fala, não, eu acredito nisso e vou atrás disso, porque tem o Nó do Norte. Sim. Olha, então, muito bom para boas conversas mesmo, né? Conversas Exatamente. meio que esclarecedoras, né? Exatamente. E aí, no dia 2 de abril, a Lua entra em minguante. Então, já teve a explosão da cheia, e aí é um momento que quem tem compromissos aí perto do dia 2 do dia 8, que vai ficar na minguante. O que dá para esperar? Porque é o seguinte, o ápice de todos os acontecimentos estão na Lua cheia, né? Nessa Lua, esse eclipse, vamos dizer assim. Então, o total, tudo que tinha que acontecer já aconteceu até a Lua cheia. Então, a gente tem da Lua nova à Lua cheia para fazer as coisas acontecerem. Depois disso, é como se a Terra, vamos dizer assim, nós precisássemos de um tempo para refletir a respeito desse hemiciclo que aconteceu, né? O que aconteceu? Deu certo, não deu certo? Eu me empenhei o suficiente? Não deu certo porque eu não me empenhei? Ou porque esses projetos ou essas sementes não eram viáveis? Né? Então, nem tudo que a gente planta tem que colher, né? Nem tudo que a gente planta é bom, né? Não. Imagina se fosse tudo, estaria ótimo. Né? Então, é um tempo de resguardo. A gente se recolhe. É um tempo de recolhimento emocional, que estamos falando de lua, é um tempo de recolhimento. Para quê? Para que você faça essa reflexão. Entende? Essa reflexão, essa internalização, para você começar um novo ciclo na lua nova. Novamente. Que vai ser dia 8 de abril. Então, se tiver que marcar uma reunião para um novo projeto, para alguma coisa nova, é a semana do dia 2 ao dia 8 ou do dia 8 para o dia 15, que é da crescente? Então, a partir da lua nova, a gente já pode, você faz a reunião para ver o que você vai fazer. Né? Você vai fazer reunião para refletir sobre o ciclo, por exemplo. Então, o que foi feito? O que você fez? O que nós fizemos? Foi bom? O esforço foi suficiente? Temos que mudar a perspectiva para chegar no dia 8, a partir do dia 8, você já tem uma ideia e fala, então nós vamos por aqui, né? Vamos plantar esses projetos. Tá? E na lua cheia, crescente e cheia, isso, novamente, a gente vai ter uma ideia do como será.
Legal, então, muito interessante. A Tânia está falando que precisava sair, uma boa live. Gente, se lembrando que a live continua gravada, então quem não pôde pegar, né, inteira, enfim, vamos deixar aqui disponível. E seguindo, até aí depois tem a cheia dia 23. Então nós temos dia 25 de março a cheia e 23 de abril cheia de novo. Quer dizer, se perdeu tempo ou se não foi possível, não é que não tem mais momento. Todo mês é um mês da gente passar por todo esse processo. Exato, não é o ano, é uma um mês, coisa né? que a gente... porque o ciclo da Lua, ela é de um mês, de 28 dias. A cada mês, a gente tem novas oportunidades de reiniciar. É isso que é bastante interessante. E a gente não pode esquecer... Não pode esquecer que dia 1º de abril, Mercúrio está retrógrado, até dia 25, tá? É outro momento onde todo o planeta retrógrado a gente serve para quê? Para a gente refletir, olhar um pouco para trás, tá? E ver dentro das nossas preocupações que são peixe, que são Mercúrio, dentro das nossas comunicações, dentro dos nossos aprendizados. O que eu quero aprender, o que eu... Eu acho que de novo deve ter entrado alguma ligação na... Isso, Uhum. Entende? Então, Mercúrio retrógrado, eles... né? E o que se fala não, negócios tem a ver com Mercúrio, não pode fazer nada. Não, pode fazer. Um pouco mais de cuidado, entende? Dá uma olhada melhor, lê melhor os documentos, veja melhor todos os fatos e tudo bem, vamos fechar esse negócio. Né? A vida segue, você não vai parar. E é engraçado você falar isso. Então, uma dica, né, dessa live, do dia 1º de abril até o dia 25 de abril, dia 1º de abril Mercúrio entra retrógrado, dia 25 ele já sai da retrogradação, né? Então, nesse período, tudo que a gente for fazer de comunicação, ser o menos ariano possível, né? Pensar bem antes de falar, pensar bem antes de tomar... Ser mais capricorniano, vamos dizer assim. Isso, exatamente isso. Considerando que, né? Porque o retrógrado, ele tem todas as características, só que ele está voltando, né? Na verdade, ele não está voltando, ele está parado, né? Parece que ele está voltando, é uma ilusão de ótica, né? Mas isso é tema para outra live. Ai, ótimo. Gente, então a gente já está partindo praticamente para o nosso final. Lembrando que a gente tem as lives de aquário e de peixes já no nosso canal do YouTube e também aqui no Instagram. Nós vamos ter um sorteio ainda hoje de uma pessoa que vai ganhar um mapa natal com a Sueli e uma leitura de tarô comigo. E agora vamos falar, então, você falou aí do Mercúrio retrógrado, né? O eclipse solar, porque você falou do eclipse lunar, dia 25 agora, mas vai ter um eclipse solar dia 8 de abril. E aí, o que a gente pode esperar? Olha, o eclipse solar é sempre uma lua nova. É sempre uma lua nova, tá? E é onde o sol fica mais escondido, entende? Ou seja, a consciência do ego, as nossas decisões, elas ficam um pouco mais perturbadas. E eclipses têm a ver com eventos que estão, vamos dizer assim, para eclodir, e eles chegam no eclipse, tanto lunar como solar, eles podem eclodir, tá? Então, uma coisa do lunar, a diferença da eclipse lunar é onde a Lua está eclipsada, ou seja, a Lua tem a ver com o passado, tem a ver com a nossa instabilidade. Então, quando a Lua fica eclipsada, que é a próxima do dia 25, a gente pode emocionalmente ficar abalado, instável. E no eclipse solar é onde o Sol fica eclipsado, vamos dizer assim. E então é o nosso ego, tá? São as nossas decisões que podem ficar abalados, porque ele está mais escondido, tá? Então
por aí. Mas também não ficar alarde, não tem a ver com alarde, não tem a ver com a vida que segue, né? Mas se a gente for um pouco sensível, dá para a gente perceber, porque esses eclipses, eles são mais fortes um pouco antes, um pouco depois, mas eles se estendem. Muitos astrólogos até dizem que isso pode reverberar por 1 ano e meio, vamos dizer assim. Nossa, entendeu? Essa força. Mas normalmente são 6 meses, mas mesmo assim eu acho que o que é bom é a gente olhar depois para trás e ver o que eu estava fazendo quando anteriormente a outra eclipse aconteceu no ano. O que aconteceu na vida, né? É interessante. E agora, realmente, partindo para o final, e aí eu vou pedir para você ser bastante concisa, as 3 historinhas, porque na verdade são 3 os mitos do arquétipo do herói de Áries, né? A gente tem aí o nascimento da constelação de Áries, tem o mito dos argonautas, que é do Jasão, e um outro mito ariano. É possível a gente falar desses 3 assim, rapidamente? Isso. Sim. Eu vou dizer, então o primeiro é o mito da constelação de Áries. Eu vou dizer o seguinte, Fricho, tá? Fricho e Ele, eles eram filhos de Átamas, tá? E esse Átamas era casado com a Néfele, tá? Átamas casou com Néfele e teve Fricho e Ele. Só que o Átamas se apaixonou pela Ino, tá? E se apaixonou e casou, né? Se separou da Néfele e casou com a Ino. E teve 2 filhos com a Ino. Só que a Ino tinha um ciúme mortal, tá? Do Fricho e da Ele, que eram os filhos do primeiro casamento. Tá? Isso é muito pouco provável atualmente, né? Acontece, como é que é? É raro, mas acontece muito. Né? Não é então, o que ela fez? Não é? Acontece muito. Então, o que aconteceu? Ino bolou um plano sobre a colheita daquele ano. Porque ela sabia, se a colheita fosse ruim, o Átamas ia consultar o oráculo de Delfos. Então, o que ela fez? Ela bolou um plano e ela conseguiu fazer com que essa colheita fosse ruim. E ela conseguiu que esse rei fosse falar com o oráculo. Mas ela já tinha subornado o pessoal do oráculo de Delfos. E o que eles falaram para o Átamas? Átamas, se você quiser uma boa colheita, então você tem que sacrificar o Fricho e a Ele. São filhos do primeiro casamento. Os filhos do primeiro casamento. Tá? E era mentira isso, era fake news. Isso era mentira. Isso era mentira. Isso é o plano da segunda mulher dele. Tá? E o Átama ia fazer isso. Só que a Néfele, ela ficou muito pesarosa, óbvio. A mãe dos 2. Então ele foi pedir ajuda. Foi pedir ajuda para Zeus. Tá? O rei dos reis. O rei dos só ele, né? O maior. Aliás, todo mundo vai pedir ajuda para o... A gente já viu isso, né? Que Zeus é que tem essa possibilidade. Tudo, né? Exatamente. Aí o que acontece? Alguns mitos falam que não foi Zeus, foi Hermes. Mas não importa. Ela conseguiu, a Néfele, ela conseguiu que os 2 pudessem ser ajudados. E o que o Zeus fez? Vamos imaginar. Ele falou, olha, eu vou mandar para os 2, para a Néfele e para o Fricho e a Ele, um carneiro alado com lã de ouro. Carneiro alado. Então vocês vão pegar esses 2, Zeus falou para os 2. Vocês vão pegar esse carneiro e vão para Cólquida, tá? Os 2 pegaram... É um lugar no mapa. Cólquida é um lugar lá. Isso, na Grécia, vamos imaginar que seja. Né? Então, só que no meio do caminho, a Ele disse que teve uma tontura e caiu. Tá? Ela caiu. E o lugar onde ela caiu, atualmente, é chamado de Dardanelos. E a gente conhece onde é. Tá? E a
e ao chegar em Cólquida, né, onde ele tinha que chegar, ele falou com o rei, que era o rei de Cólquida, o Eetes, tá? O que ele fez? Como ele foi bem recebido pelo Eetes, ele sacrificou o carneiro a Zeus, Fricho sacrificou o carneiro a Zeus, tá? E deu, como a gente fala, essa lã de ouro para o Eetes. E Zeus... O rei que recebeu. Isso, como agradecimento. E como agradecimento, Zeus, que o carneiro foi sacrificado por ele, Zeus colocou a constelação de carneiro, que é Áries. Né? O carneiro é Áries. Então, ele foi para o céu. Tá? E ficou. Esse é o primeiro... nascimento da constelação. Isso, a constelação e o primeiro mito que tem a ver com o Áries. Tá certo? O segundo é o mito do Jasão e os Argonautas, que é a continuação deste, tá? Porque tem o seguinte, Jasão era filho do rei Ezão, tá? Jasão, filho do Ezão. O que acontece é que o irmão dele, o Pélis, ele destronou e mandou matar o irmão. E para ficar... Não, as histórias são assim, né? Horrendo. Para você ver os arquétipos, percebe o seguinte? Os arquétipos de traição, de morte, de cará, é isso que é arquétipo. Por isso que a gente se liga tanto nisso, tá? Ou seja, competição, veja como esses temas têm tido a ver com Áries, inclusive, competição, né? Coragem, né? E desafios, é tudo isso. Tá? Então, ele foi destronado e o que acontece? O Jasão, que era pequeno, teve que ser exilado, ele foi para o Monte Pelion. Esse é Pelion ou Pelion, acho que é Pelion. Tá? Ele foi para o Pelion, que ele teve que fugir, e quem educou o Jasão é aquele nosso que a gente falou, o Quiron, o mestre dos mestres. O Quiron cuidou do Jasão. Tá? O Quiron, que era o grande sábio da história. Aí, quando ele tinha 20 anos, ele abandonou o Quiron, tá? E foi de volta para o reino que era dele, tá? E falou para o tio, eu vim aqui recuperar o meu reino, tá? O Pélias falou, lógico, né? Muito cinicamente, claro, vou te dar. Só que antes, você vai ter que, sabe o quê? Você vai ter que ir lá naquele reino que o Ezão, como é que ele chamava? O Fricho. O Fricho deixou o velocino de ouro e você vai buscar. Tá certo? É simples. É só ir buscar. Ele falou, ótimo, tá bom, eu vou buscar. O velocino são aquelas peles douradas lá? Velocino é a mesma coisa que a pele do carneiro. Exatamente, de ouro. Carneiro, que era a de pele ouro, do entendi. carneiro de ouro é o velocino. Tá? Em vez de falar pele, eles falam o velocino. Então, o Pélis, né? O Pélias, que era tio do Jasão, falou, claro, eu te dou sim. Só que você vai ter que voltar lá na Cólquida, né? Que foi a Cólquida que o Fricho deixou lá. Não tá certo. Aí o Jasão aceitou e ele pediu para Argos, que era o carpinteiro, o marceneiro da época, e mandou fazer uma bela de uma embarcação, onde coubessem 50 homens. Tá? Ao mesmo tempo, ele convocou quem eram os bravos homens da Grécia para ir com ele. Daí o nome Argonauta. Né? O mito é Jasão e os Argonautas, que foram na embarcação junto com o Jasão. Aí eles chegaram até o reino de Étis, né? Quando eles chegaram lá. O Étis também, muito bonzinho, falou, óbvio, vou te dar sim.
Só que antes, eu quero saber se você é bravo o suficiente. Ótimo, olha aí o herói novamente. Claro, o que é? Sim, você vai ter que arar a terra com 2 touros de patas de bronze que soltam fogo pela boca e pelo nariz. Se você fizer isso, aí você vai ter que também, tem um dragão, que você vai ter que tirar os dentes do dragão e vai ter que plantar esses dentes no chão, e na hora que eles forem plantados, eles nascerem, vão nascer muitos guerreiros. E você vai ter que brigar com eles, entendeu? Para poder, se você fizer tudo isso, né, você consegue. Tudo bem, Jazão? Claro, óbvio, o herói vai falar que sim. Perfeito. Tá, só que ele teve uma ajudinha, tá? O Etis, ele tinha uma filha, que se chamava Medeia. A Medeia era uma feiticeira muito poderosa e se apaixonou pelo Jazão. Então, ela fez um encanto onde ele conseguiu passar pelos touros, passar pelos guerreiros e assim conseguir o Velocino. Porque o Etis, ele foi leal, então ele conseguiu, ele deu para o Jazão esse Velocino de ouro. Então, e aí ele recuperou o Velocino, foi para casa de volta e o outro Périas também reconheceu e deu o trono para ele de volta. Tá? O que você fala é que também esse Jazão, existe uma fofoca aí dizendo que o Jazão se apaixonou por uma outra moça, entendeu? Casou com ela e abandonou a Medeia. A Medeia ficou muito brava e também fez as dela, ter matado o Jazão, entendeu? Mas isso é outra história. Outra história. E o terceiro mito? Isso. E o terceiro mito é um mito que normalmente que a gente sabe que o Ares é o deus da guerra. E o Ares, né, que também é chamado de Ares, ele era filho varão de Zeus e Hera. Eles eram grandes deuses do Olimpo. Tá? E o Ares, ele adorava uma briga. Né? Briga então. E ele tinha uma biga. Não sei se a gente se lembra do que é biga, que é aquela estilo da carroça em pé, né? E o cara, então, ele era mestre naquela biga, onde ele estava, ele fazia, vamos dizer assim, botava terror lá, e ele adorava se colocar em desafios. E ele até desafiou, às vezes, uma vez, as parcas senhoras do destino. Imagina como ele era ousado. Bem ariano, vamos assim, né? Ele ousou desafiar as senhoras do destino. Bom, de qualquer forma, o Ares nunca se casou, mas ele era o amor da vida de Afrodite e vice-versa. Afrodite era casada com que ele não era Deus. Também essa é uma outra história. Mas, de qualquer forma, esse marido de Afrodite pegou os dois. E ele fez, porque ele fez uma armadilha e pegou os dois. Tá? Pegou o Ares, né? O Ares junto com a Afrodite. Tá? E não deu ruim, não deu boa. Mas da união de Afrodite com o Ares, nasceu Eros. Tá? Nasceu Eros. Afrodite é a deusa do amor e Eros é o deus dos apaixonados, que a gente até coloca como aquele cupido. Tá? E através de Ares vem a palavra marcial, as lutas marciais e as forças armadas. Tá? Então, bem sucintamente, são esses... vamos dizer, energia do herói, né, que esses mitos colocam. Oh, legal. A Nete, psicóloga, a Nete Psi, né, Simone, a Nete, acabou de chegar e a gente está terminando a nossa live, a Nete. Mas essa live vai ficar gravada tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. E já encerrando, já chamando a próxima para Touro, que vai ser dia 19 de abril. Vamos fazer agora o nosso sorteio
de quem ganhou um mapa natal com a Sueli e quem ganhou uma leitura de tarô. Quem está participando do sorteio, Alzimar? Quem foi lá na live de peixes e fez comentários, curtiu o nosso canal no YouTube, que é Tarô na Vida 1. Tarô na Vida, né? Mas para chegar é Tarô na Vida 1. E aí, estamos aqui. Mais um, por favor. Mais um. Quem ganhou a leitura de tarô comigo é a fisioterapeuta Márcia Custódio. Depois eu entro em contato, Márcia, pra gente marcar. Márcia é minha amiga. Márcia é minha amiga. É verdade? Amiga. Então vai ser fácil. E quem ganhou o mapa com você é @Simão Egnaldo de Freiras. @Simão Egnaldo de Freira. Mas como a gente tem aqui o contato dele, o arroba dele, vamos entrar em contato. Ai, que delícia, eu gostei demais. Para variar, a gente estourou o nosso tempo, mas a gente vai treinando que um dia a gente consegue fazer uma live de 1 hora. Muito obrigada. Obrigada, Alzimar. Vamos ver se a gente consegue mesmo, né? O mês que vem, poder não ter esses choques de tecnologia. Exato. Mas tá tudo certo, tá tudo em áreas, tá tudo certo. Gente, muito obrigada, adorei. Agora, encerrando mesmo, né? Nós vamos fazer as marcações, já vamos entrar até o final da tarde, está no YouTube e também aqui no Instagram, para quem não conseguiu. Muito obrigada, estou então fechando a live, tá? Um beijo. Tchau. Ficou curta a tua carreira. Sei que você gosta do podcast, né, Cote? Um beijo, tchau, gente.